Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror do Estratégia Concursos e a gente vai aqui comentar uma prova da banca Sesgan Rio. É a prova do Banco do Brasil de 2015, tá legal? Acompanhe comigo na tela, olha só. Então, se você ainda não nos conhece, aqui a gente vai colocar os nossos canais de comunicação. Aqui a gente tem o Periscope, então o nosso endereço aqui ó, é @prof.décio-terror. Além disso, a gente também tem o WhatsApp, então tem uma equipe de atendimento que vai se comunicar com você assim que você mandar para a gente alguma mensagem. A gente evita responder questões aqui, tá ok? Porque o volume realmente de atendimento é muito grande. E também há o nosso canal no YouTube, então é só você nos procurar lá como Décio Terror. Você vai ter o nosso também esse contato conosco, tá legal? Se você não estiver assistindo a esse vídeo, justamente no nosso canal, então já sabe. Pessoal, então a gente tem aqui o edital do Banco do Brasil 2015, Banca Sesgan Rio. Então nós temos aí ortografia oficial, pontuação, classes de palavras. Dentro de classes de palavras a gente também tem aqui a parte de pronomes, forma de tratamento, colocação. Depois a estrutura sintática, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, crase, um detalhe que pontuação também faz parte dessa sintaxe, dessa estrutura. Construção frasal, basicamente, ela vai cobrar da gente o entendimento sobre sintaxe, tanto da oração quanto a sintaxe do período, tá legal? Essa sintaxe do período está aqui, ó, com o emprego de conectores. Então a gente já entende. Não está previsto a cobrança, não está prevista sobre sintaxe para essa prova, sobre sintaxe da oração, sintaxe do período. Não está, vírgula. Porque o emprego dos conectores e também o emprego de pontuação, você tem que entender sobre essa estrutura da sintaxe da oração. Quando se fala em concordância, eu tenho que saber identificar o sujeito. Opa, então é o procedimento de um verbo com seu sujeito. Eu preciso saber a sintaxe da oração. Também, se for cobrar alguma coisa sobre regência, eu tenho que saber sobre a transitividade do verbo e seus termos, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal também, a regência nominal. Então a gente precisa do entendimento também da sintaxe da oração e da sintaxe do período, tá legal? Então não é porque não consta aqui que você vai deixar de estudar a sintaxe da oração ou do período. Emprego de conectores e reescrita de estruturas, de frases e tal, também se cobra bastante a respeito do entendimento da sintaxe da oração. Acompanhe comigo. O restante é a compreensão de textos. Então, essa compreensão de textos, a gente vai trabalhar no primeiro texto que a gente já tem aqui, na primeira questão. Olha só. Então, aqui um título. Sempre a gente fala com o nosso aluno o seguinte: para se fazer uma boa interpretação de texto, a gente tem que procurar interpretar o título. Viu o título, logo em seguida pegou ali o primeiro parágrafo, procura entender, poxa, por que esse título? Eu sempre falo o seguinte: se a gente chegar ao final de um texto e não entender o que é o título, por que aquele título, a gente não teve uma boa interpretação. Tá bom? Então é sempre bom a gente ficar ligado justamente nesse título. Olha só. A gente tem aqui o título Cartilha Orienta Consumidor. Opa, beleza. E a gente tem um subtítulo aqui, ó. Lançada pelo Cindy Lojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o Procon Rio, DIA destaca principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Então, esse subtítulo já reforça a informação colocada no título, não é? Beleza, então a gente já vai também aqui, a partir do primeiro parágrafo, ficar ligado sobre isso. Cartilha orienta consumidor. Vamos lá. O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro, Cindy Lojas Rio, e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, lançaram ontem uma cartilha para orientar, como aqui está, lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Veja bem, o título fala que a cartilha orienta consumidor. Por quê? Porque a informação mais importante é orientar o consumidor. Mas o texto já nos fala que não só o consumidor, mas também os lojistas. E ele vai explicar por que isso. Tá bom? Então fique ligado nisso. O título fala somente sobre a orientação ao consumidor, mas o texto já mostra para a gente que vai orientar tanto lojistas quanto consumidor. Acompanhe comigo.
Com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações de consumo, a cartilha tem apoio também da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CEPROCON, Procon Rio. Batizada de Boas Vendas, então direcionada aqui aos lojistas, Boas Compras, direcionando aqui também aos consumidores. Guia prático de direitos e deveres para lojistas, fazendo referência aqui aos lojistas, e consumidores, aos consumidores. A publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas, tanto pelo Sindlojas Rio e CDL Rio, como pelo PROCON. Veja então, não foi assim, de repente tiraram esse guia e pronto, não. A partir das dúvidas, então o que motivou foram justamente essas dúvidas que essas duas instituições começaram a receber. A partir daí, eles fizeram essa cartilha, que é um guia, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Tranquilo? Só destacando aí que o título fala apenas sobre consumidor. E aí o texto ele amplia um pouquinho mais. Ok? Acompanhe comigo. No próximo parágrafo, nós temos o seguinte: a partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, explicou o presidente do Sindlojas Rio e do CDL Rio, Aldo Gonçalves. Veja bem, então, que isso é importante para os lojistas. Para quê? Para que tenha uma boa funcionalidade. Ele possa vender bem os produtos, ter ética nessa relação de venda, né? E boa prestação de serviços a esse consumidor. Gonçalves destacou que as duas entidades estão comprometidas em promover mudanças que propiciem o avanço das relações de consumo, além do desenvolvimento do varejo carioca. O consumidor é o nosso foco. É importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando que conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas também para os seus fornecedores. Interessante aí, né? Porque ele passa a saber sobre os seus, tanto os lojistas quanto os consumidores, passam a ter uma interação melhor e entender melhor a respeito de seus deveres e seus direitos. A partir daí, a relação de consumo fica muito melhor, tá ok? Essa é a ideia do texto, não foi? Beleza, agora a gente parte para a questão, olha só. A comparação do título, a gente chamou a atenção disso, da reportagem com o texto integral, permite afirmar o quê? Então a gente chegou a comentar, né? O título, ele direcionou apenas para consumidor. Mas por quê? Para chamar a atenção. A realidade é essa. Mas o próprio texto fala que também os lojistas são orientados. Então é um guia tanto para lojistas quanto para consumidores, tá ok? Vamos observar as alternativas se tem alguma coisa em relação a isso. Acompanhe comigo. Letra A. Nesse caso, então pode-se afirmar que em relação ao título e ao texto, permite afirmar que o texto pode provocar dúvidas nos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas. Veja bem, o texto apresenta a sigla, logo em seguida ele mostra para a gente o que significa a sigla. Então, não transmite dúvida aí. Acompanhe comigo. O texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores? Não houve desqualificação. O texto também não tem nenhuma oposição com o título, não há nenhum contraste aí. Beleza? Ok, continuando. Título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto? A gente mostrou que não, porque o título fala somente direcionado ao consumidor e o texto fala a respeito tanto do consumidor quanto do lojista, ok? Então não é inteiramente fiel. Letra D. Texto e título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. A gente já viu também que o texto mostra também os lojistas. Resta aqui, então, a alternativa E. Olha lá. Título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. O título, ok? Falou apenas do consumidor, mas o texto traz algo além. Por isso que ele falou que o título ele aborda parcialmente o conteúdo. Meus amigos, a gente vai confirmar isso pelo título aqui, ó. Orienta somente o consumidor, está colocando lá, né? Aliás, somente o consumidor não. Cartilha orienta o consumidor.
E a gente sabe que orienta lojistas e consumidores. Boas vendas, boas compras, lojistas e consumidores, tá vendo só? Então fica fácil a gente notar, consumidores e lojistas, fica fácil a gente notar que a alternativa é a correta. Numa interpretação de um texto, a gente sempre fala com o aluno. A gente sempre deve confirmar os dados que vão colocar a alternativa como certa ou como errada. Mas os dados têm que ser retirados do texto, ok? Então a gente tem, basicamente, duas interpretações. A interpretação explícita do texto e também a interpretação da própria alternativa. Observar, essa alternativa está direcionando a interpretação a que ponto do texto? A gente vai àquele ponto e vai observar se realmente tem relação. A gente vai fazer essa comparação entre a alternativa e o texto. Tá legal? Acompanhe comigo mais um. Olha lá. Questão 2. A matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos. Então, olha só. Essas orientações levaram em consideração alguns dados objetivos. Quais são esses dados? Meus amigos, a gente vai dizer que esse tipo de questão é uma questão localizada. Por quê? Você já sabe mais ou menos o ponto onde isso aqui está escrito no texto, ok? Então a gente tem que dar uma olhadinha lá. Olha só, acompanha comigo. Veja que o texto, ele fala para a gente, né, que a cartilha orienta o consumidor, mas não é só o consumidor, também o vendedor, né, o lojista. Então, olha só, onde que estão esses dados aí objetivos? Logo aqui, eu já marquei para você aí no subtítulo, e também aqui nesse segundo parágrafo de texto. Veja bem, lançada pelo Sindlojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o PROCON, guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados. Olha só, esses principais pontos eles foram selecionados a partir de quê? De alguma coisa, okay? Correto? Isso é que motivou esse guia, essa cartilha. Acompanhe comigo. Destacada a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Essas duas entidades receberam reclamações assim sensado. Quem é que reclamou? Então a gente tem que procurar entender isso no contexto. Quem é que mandou dúvidas? Quem é que mandou reclamação e tal? Vamos lá. O Sindicato de Lojistas de Comércio do Rio de Janeiro e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores. Veja bem, se é para orientar lojistas e consumidores, a gente sabe então que essas dúvidas e reclamações vieram de quem? Tanto dos consumidores quanto dos lojistas. Porque eles lançaram a cartilha justamente para orientar, eles vão orientar as pessoas que têm dúvidas. Quem são as pessoas que têm dúvida? Opa, então são os consumidores e também lojistas. Concorda comigo? É a forma de orientar esse público que tinha suas queixas, suas dúvidas e tal. Acompanhe comigo. Então nós temos aqui o seguinte, com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações de consumo, que tanto um quanto o outro tinha as dúvidas e fazia também reclamações, ok? Batizada de Boas Vendas, Boas Compras, Guia Prático de Direitos e Deveres para Lojistas e Consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados, como foi falado aqui, a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas por alguém. Quem são essas pessoas? Consumidores e os lojistas. Tá legal? Beleza. Com base nisso, a gente vai lá na questão 2. Olha só. A gente vai pegar aqui a questão 2. Veja só a letra A. Então, que dados objetivos são esses? As queixas dos consumidores diante da má qualidade de atendimento dos lojistas. Errou. Isso aí pode estar dentro da parte ali de queixas e tal, que foi recebida pela entidade? Pode. Beleza. Mas isso que ele falou, as queixas dos consumidores. Bem pontual. Beleza? Ok. Segura-se daí se você ficou na dúvida. Vamos pegar a próxima. Alternativa B. As desculpas dos lojistas diante da grande quantidade de reclamações dos consumidores. Errou. Isso aí pode estar dentro desse grupo de reclamações, dessas dúvidas e reclamações que estão lá, que receberam, que fez com que essas duas entidades receberam lá? Poxa, pode estar. Pode estar. Concorda comigo? Tanto a A quanto a B pode estar. Beleza. Vamos pegar o próximo. As queixas e as dificuldades declaradas tanto por compradores como por vendedores. Veja só, como a alternativa C ela é mais ampla, está mais dentro desse dado objetivo.
mas a gente segura entre A, B, C. Você vai segurando aí. Olha a próxima. O índice elevado de prejuízos dos varejistas diante da falta de pagamento dos consumidores. O texto literalmente falou alguma coisa sobre isso? Não. Mas pode estar dentro daquela ideia das queixas lá, ok? O texto falou isso pra gente. Beleza, reclamações, queixas e tal. Bom, mas nesse caso está dentro desse contexto. Mas esse é um ponto, é elemento secundário. São os dados objetivos colocados no texto. Veja só que a alternativa C ela é mais abrangente. Ela abarca tanto compradores quanto lojistas. Concorda comigo? Beleza, vamos pegar a próxima, a letra E. As pesquisas feitas por especialistas em técnicas de consumo e vendas. Bom, vamos pegar aqui os dados objetivos, né? Que eles colocaram aqui para a gente. Então, foi o seguinte aqui, ó. A partir das dúvidas e reclamações, queixas e tal, mais comuns recebidas. Então, foi a partir disso. Essa alternativa é, as pesquisas foram feitas por especialistas, não seria o caso, ok? E aí você vai notar o seguinte, dentre as alternativas A, B, C e D, o que você vai notar? A letra C ela é mais abrangente, porque ela mostra as queixas e as dificuldades. Olha só o que está escrito aqui, as dúvidas e as reclamações. As dúvidas são as dificuldades, as reclamações são as queixas. E elas foram recebidas tanto pelo Síndico de Lojas quanto pelo PROCON. E aí ele mostrou para a gente o que na alternativa C? Declaradas tanto por compradores como por vendedores a essas entidades. Ok? Por conta disso, a alternativa C é mais abrangente. Alternativa A, alternativa B, alternativa D, se você de repente ficou na dúvida, veja que elas são muito pontuais. Elas não abarcam essas informações colocadas ali a respeito das dúvidas e as queixas, reclamações. Tudo bem? Tranquilinho? A gente conseguiu observar aí por eliminação das alternativas que a C é mais abrangente. Vamos à próxima, olha só. Questão 3. Na frase, é importante informá-lo dos seus direitos. Meus amigos, uma questão de regência, uma questão simples. O que acontece aqui é o seguinte, o verbo informar, quem informa? Informa alguém de alguma coisa, é o que está aqui no nosso texto, e também a gente vai ter essa regência da seguinte forma, informar alguma coisa a alguém. Aí a coisa a ser informada é o objeto direto, e a pessoa vai se comportar agora como um objeto indireto e a gente vai inserir o lia. Tranquilo? Olha só, dentre as alternativas, acompanhe comigo. Informar, nesse caso, é importante informar-lhe sobre os seus direitos? O ideal seria o quê? Informar a alguém seus direitos. Informar a alguém seus direitos. Tirar aqui o a respeito de. Informar a alguém os seus direitos. Tirar essa preposição também. Informar a alguém os seus direitos. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Vai tirar também aqui o acerca de. Tá bom? Então, o ideal, ele colocou sempre aqui uma ideia de assunto, né? Sobre, a respeito de, a preposição de aqui também, acerca de. Mas o ideal, nessa regência transitiva, direta e indireta, nós temos os seus direitos como objeto direto e o lhe como objeto indireto. Fechadinho, tranquilo? Questão de regência. Questão 4, vai trabalhar conectores. Olha só. Na última frase do texto, é transcrita a opinião de um empresário. Para quem? Conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas também para os seus fornecedores. Então a gente tem um conectivo aí, é a expressão correlativa de adição. Não só, mas também. Essa expressão correlativa de adição, meus amigos, ela vai poder ser substituída por tanto quanto, ok? Não só, como também, a gente também pode empregar. Ou então a gente pode colocar a conjunção e fulano e ciclano, por exemplo. Não tem nenhum problema. A gente vai ter uma reescrita, a gente tem que achar qual vai preservar tanto a norma culta quanto a informação original. Olha só. Ele pede o seguinte, considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra estrutura frasal poderia representá-la? Vamos lá. Alternativa A. Conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas quanto para seus fornecedores. Opa! Tanto quanto a expressão correlativa de adição também. Assim como aconteceu com não só, mas também. Por isso, a alternativa A é a correta. Tá ok? E alternativas B, C, D e E. Você vai notar que houve diferença no sentido. Olha só.
Em especial para os lojistas, não é o caso. Ele não colocou, ele colocou objetivamente para lojistas, para consumidores. Pronto. Em especial para um, não. Ele não está, nesse caso, colocando uma noção de que para um ele é mais importante. Não é essa a ideia. Tá ok? Então, de dado bem objetivo, tanto para um quanto para outro, pronto. Continuando, então, aqui, olha só. Nem tanto para os lojistas como para os seus fornecedores. Nem tanto, quer dizer, então o lojista não precisava de tanto isso? Inclusive para os lojistas, a gente está passando uma noção aqui, até de ênfase, é vital, inclusive para os lojistas. Não se esperava que para os lojistas seria tão importante, né? E aí ele colocou agora o inclusive, mudou o sentido, ok? Então essa palavra inclusive aí faz mudar o sentido. Acompanhe comigo, olha só. Não tanto para o lojista, quer dizer, para o lojista não é tão bom assim. Não é o caso. Por isso, cabe realmente a ideia de adição, tanto quanto, tá ok? Questão 5, a gente tem aqui o seguinte. Batizada de boas vendas, boas compras, guia prático de direitos e deveres para lojistas e consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor. São palavras de classes gramaticais diferentes. Então, como está previsto lá no edital, no conteúdo, né, programático do edital dessa prova do Banco do Brasil, dessas Gran Rio, a gente agora vai ter, não o emprego em si das classes de palavras, mas a identificação pura e simplesmente. Né? Então, lá no texto, lá no conteúdo programático, está previsto lá o emprego. Mas aqui basta você simplesmente identificar. Olha lá. Então, a gente tem aqui, nesse texto, né, várias palavras, e ele perguntou, são palavras de classes gramaticais diferentes. O que são classes gramaticais, meus amigos? Substantivo, adjetivo, verbo, conjunção, preposição, advérbio, assim por diante. A gente vai ter que observar aqui, dentre as alternativas, qual apresenta, por exemplo, um verbo e um adjetivo, ou um substantivo e um adjetivo, e assim por diante. Tá ok? Aquilo que tiver só substantivo, substantivo, você não marca. Adjetivo, adjetivo, você não marca. Verbo e verbo, você não marca. Tranquilinho? Acompanha comigo. Então, eu marquei para você em azul os substantivos. Olha lá. Boas vendas, boas compras. Então, eu tenho um adjetivo, boas, que está caracterizando o substantivo, vendas e compras. Ok? Direitos e deveres, os deveres. Veja também que nós temos aí substantivo. Tá ok? Lojistas, para os lojistas. A publicação, a gente também tem artigo aqui, ó, marcando esse substantivo. Os pontos, ó, principais pontos, veja que o adjetivo está caracterizando o substantivo pontos. Então você notou que tanto a letra A, C e D, elas apresentam substantivos. Então a gente não vai marcar. Prático, nós temos um guia prático. Então veja que prático é um adjetivo que caracteriza guia. E principais é um adjetivo que caracteriza pontos. Por isso você também não precisou de marcar alternativa B. Já a letra E, deveres é um substantivo. Já destaca é um verbo. A publicação destaca. Ela destacou, ela destaca. A substantivo e verbo. Por isso, a alternativa E que você vai marcar. Questão 6. Nós temos aqui o seguinte. O emprego do verbo destacado no trecho. Olha só, lá no pedido do edital, lá no conteúdo programático, estava lá. O emprego das classes de palavras. E aqui a gente tem sim. O emprego de classe de palavras. É o emprego do tempo verbal. A gente vai procurar observar. A gente usa determinado tempo verbal para quê? Acompanhe comigo. Então, olha só. O emprego do verbo destacado no trecho. Queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Então, o fulano lá falou sobre isso. Nós queremos contribuir. Contribui para indicar uma pretensão do presidente do Sindicato dos Lojistas, que começa no presente e se estende no futuro. Então, se você for observar lá no texto, está assim, aqui, ó. A partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, e a partir daí desse guia, dessa cartilha, nós então queremos contribuir. A partir de agora, nós vamos contribuir e vai até o futuro. Não é essa a ideia? Continuando, olha só. Queremos contribuir, a partir de agora, para o crescimento sustentável das empresas. Então, isso vai continuar até o futuro. Não é? Então, foi pedido o seguinte, se respeitando-se o contexto original, a frase indicasse uma pretensão que começasse no passado e se estendesse no tempo, o verbo adequado seria o que se destaca em. Veja bem, então,
que ele quis mostrar para a gente. Nós temos um verbo, que marcou para a gente lá o queremos, nós queremos contribuir de agora em diante. Então ele colocou um verbo no presente do indicativo, ok? Só que agora ele pediu o quê? Um verbo que marcasse o passado. É uma pretensão do passado que se prolongasse no tempo. Vamos então observar dentre as alternativas. Acompanhe comigo. Então ele falou o seguinte, olha lá. O verbo destacado seria o seguinte, olha só. Qual que nós temos aqui? Ó? A partir da conscientização, né, de consumidores lojistas, a gente vai colocar aqui. Quisemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Opa, quisemos, veja bem, ele é um verbo no pretérito perfeito. Ele é passado. Opa, aqui é passado, provavelmente ela está certa, essa alternativa. Quisermos é futuro do subjuntivo. Se nós quisermos, se é futuro, já é futuro. Eu não resgato algo do passado, ó, começasse no passado, ok? Não cabe quisermos. Quiséssemos é passado. Opa, se é passado, a gente também vai marcar aqui, ok? Belezinha. Quereremos, olha, quereremos existe, viu? É o futuro do presente indicativo do verbo querer. Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Estranho, né? É porque a gente usa pouco, mas está certo sim. Quereremos, futuro do presente. Assim como quisermos, que é o futuro do subjuntivo, é futuro isso, então não cabe. Ok? Acompanhe comigo, olha só. Então, quereremos, a gente já vai eliminar, ok? Assim como a gente eliminou o futuro subjuntivo. Quisera poder, nesse caso, ó, quisera poder, quer dizer, você não vai poder mesmo. Aí o quisera está sendo utilizado aí o verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele apenas transmite que ele deseja, aquela coisa que de repente não vai acontecer. Quisera eu poder fazer tal coisa. Não dá. Um detalhe interessante é o seguinte, na alternativa que nós temos do pretérito imperfeito subjuntivo, se nós quiséssemos, ele dá uma noção de uma condição no passado, que é apenas uma hipótese. Aquilo pode vir a acontecer, mas se nós quiséssemos fazer tal coisa, poderia acontecer assim, assim, assado. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que a gente marcou, tem passado aqui. Ele não vai traduzir essa noção de algo que a gente começa no passado e vem ocorrendo até os dias atuais, ou se prolonga no tempo. O quiséssemos, ele basicamente vai mostrar uma hipótese no passado. Não cabe aqui. Então, sobra quem? Sobra o pretérito perfeito do indicativo, quisemos. Acompanhem comigo, olha só. Então, nós temos aqui o seguinte, a partir da conscientização dos consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir hoje, a partir de hoje, para o crescimento sustentável das empresas. Agora eu vou colocar o quisemos. A partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, quisemos, à época, quando nós tivemos essa cartilha, quando nós fizemos a cartilha, nós quisemos, a partir dela, contribuir para o crescimento sustentável das empresas, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços. Opa! Então essa cartilha, ela já foi feita e tal, já no tempo passado. Nós quisemos, desde aquela época, fazer assim, assim, assado. Concorda comigo? Que traduz esse emprego, né, do passado e se prolongando no tempo? Tranquilo, né? Por isso a alternativa A é a correta. Confirma comigo. Então, a gente tem aqui a alternativa A como a correta. Veja bem a questão 7. Interessante essa questão 7, porque ela trata da vírgula antes do E. Interessante essa questão. Olha só. Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no jornal, o texto foi revisto pelo seu editor, que propôs a alteração do trecho, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviço ao consumidor. Pois o texto original continha uma vírgula antes da conjunção E. Então, tinha uma vírgula aqui, ó, antes da conjunção E. Opa, terror, será que pode? Bom, nos nossos cursos a gente sempre fala isso, né? Quando há uma enumeração de elementos, então você tem, por exemplo, 2 elementos, você coloca a vírgula entre eles, ok? Ou, se você quiser, você pode tirar essa vírgula e colocar um E, tranquilo. Cebola e batata. Cebola, vírgula, batata, pronto. Se são 3 elementos, então a gente vai ter lá maionese, cebola e batata. Vem cá, eu posso colocar uma vírgula antes desse E? Não. Porque eu tenho uma enumeração de 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Eu não vou colocar uma vírgula antes desse E aí. Esse E, ele vai marcar para a gente o último elemento, a adição do último elemento. Tá ok? Belezinha. A gente vai colocar aqui algumas possibilidades de você colocar ou não a vírgula antes do E. Tá ok? Vamos clarear isso? Olha só.
Primeiro a gente vai verificar o pedido da questão, olha só. Se for considerado que ele se baseou nas regras do emprego de vírgula adequada à norma padrão, a decisão do editor levou em conta o quê? Então a gente não pode colocar essa vírgula aqui antes do E, não é? Então vamos pegar aqui algumas ideias interessantes, veja bem. Primeiro, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um período composto por coordenação. E eu tenho dois verbos, olha, trabalha e estuda. Quando nós tivermos um sujeito para o primeiro verbo e um sujeito para outro verbo, isto é, nós temos a conjunção E ligando duas orações com sujeitos diferentes, a gente pode, se quiser, a gente pode colocar a vírgula antes desse E, não há nenhum problema. Então a vírgula aqui, ó, ela é facultativa, ok? É uma vírgula facultativa, então não haveria erro se nós tivéssemos dessa forma, mas não foi assim que aconteceu no texto. Então a gente vai passar aqui rapidinho as vírgulas antes do E. Outro detalhe interessante é o seguinte, quando o E tiver valor adversativo, quer dizer, de mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, a gente vai colocar a vírgula agora de forma obrigatória. Tá? Então veja bem aqui o seguinte, João trabalha muito. Qual a expectativa de alguém que trabalhe muito? Ter um bom salário. Mas ele não tem um bom salário. Então há um contraste aqui. Essa vírgula vai marcar justamente esse contraste. Tá ok? Beleza? Essa vírgula obrigatória. Olha a próxima. João trabalha bastante, é economista e ainda fará mais uma faculdade. Meus amigos, eu posso colocar uma vírgula antes desse E? Não. Por que não? Eu tenho orações coordenadas, não há divisão interna entre elas, está tudo tranquilo. São elementos colocados ali, da mesma forma como eu falei anteriormente, ok? Beleza, então eu não vou colocar vírgula antes dele, concorda comigo? Eu tenho a primeira e a segunda, elas são orações coordenadas, assindéticas, vírgula ali obrigatória. E a terceira, oração coordenada sindética aditiva. Opa, essa daí eu também não vou colocar, não vou preceder de vírgula esse E, está certinho? Sem a vírgula, tá ok? Acompanhem comigo. Olha a próxima. João trabalha, agora eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a inserir aqui algumas vírgulas internas, tá bom? Algumas divisões internas. João trabalha de dia e de noite, é economista e professor. E veja aqui que nós temos uma vírgula antes do E. Não temos? Não, terror. Nós não temos uma vírgula antes do E. Nós temos dupla vírgula que separa o adjunto adverbial intercalado. Eu iniciei uma vírgula aqui, eu coloquei outra vírgula aqui. Ah, então essa vírgula está antes do E? Não. Essa dupla vírgula, a gente vai dizer que ela é até facultativa. Por quê? Porque o adjunto adverbial com especialização em contabilidade pública, ele se encontra no final dessa segunda oração aqui. Ok? Então, poxa, terror, mas aí ele é de grande extensão e tal, mas olha só, ele se encontra no final da segunda oração. Eu não posso dizer que ele está intercalado, não é? Aí, nesse caso, a vírgula antes do E eu não posso tirar. Eu só posso tirar a vírgula antes do E se a pela primeira vírgula for retirada. Aí tudo bem, não tem problema. Tá ok? Belezinha, continuando, olha só. Agora, a gente vai colocar um outro aqui, que é o seguinte. João trabalha de dia e de noite, é economista e professor, com especialização em contabilidade pública, olha aqui, ó, tudo isso aqui junto. Chega tarde todas as noites, agora tem uma vírgula antes desse E aqui, terror. E aí, ela está certa ou errada? Meus amigos, o que acontece aqui nesse caso? Esse E aqui, o leitor, dependendo do contexto, né, ele pode se confundir, porque já há a conjunção E em orações anteriores aqui. Então, para destacar que essas conjunções E aqui, elas estão internas à primeira oração, à segunda oração, aqui, ó, a segunda oração, opa, a segunda oração, tudo isso aqui, ok? Se eu quiser, por elegância, estilo, clareza, colocar uma vírgula antes do E, eu posso. Por quê? Porque já há divisão interna, porque há conjunções E anteriormente. E eu quero destacar que essa conjunção, ela faz parte de uma enumeração externa. Ela tem um valor maior, porque ela inicia uma oração, e é a última oração dessa estrutura coordenada. Já os outros Es, eles são internos, ligam termos da oração, das suas respectivas orações, da primeira e da segunda.
Por conta disso e por motivo de clareza, se eu quiser colocar vírgula antes do E, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Tranquilinho? Acompanha comigo. Então aqui basicamente é uma revisão de quando você vai colocar essa vírgula antes do E, não é? Belezinha? Então a gente colocou agora aqui, ó, sem a vírgula. Está vendo aqui, ó? A primeira aqui com vírgula antes, agora sem a vírgula, já que é facultativo, né? Então você pode fazer isso. Eu vou limpar isso daqui para ficar mais fácil para a gente. Limpou tudo, tranquilo. A gente volta aqui. Ok, e agora a gente tem o próximo, que é o quê? A gente tem aqui a estrutura pedida do texto, que é o seguinte. A partir da conscientização de consumidores, deixa eu pegar aqui de novo minha caneta, de consumidores e lojistas, a conjunção E ligando consumidores e lojistas. Direitos e deveres, olha só, direitos e deveres, olha, todos internos, está vendo essa vírgula aqui, ó, essa conjunção E aqui, ó, todos eles são internos, ok? Beleza, não separa a oração em si. Depois, outro elemento também enumerado interno, tendo como base o quê? A ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor. Eu tenho a vírgula separando o primeiro do segundo elemento, né? E eu tenho a conjunção E separando o segundo do terceiro elemento. Pronto. Essa conjunção E tem o mesmo peso, o mesmo valor dessa primeira e dessa segunda. Então eu não vou ter aquela noção de que já há divisão interna, então vou poder colocar a vírgula E antes. Não. Por quê? Essa conjunção E aqui no finalzinho, ela tem o mesmo valor. Ela vai simplesmente unir termos da oração. Só isso. Unir seus núcleos dentro, internamente, a cada oração. Tá, ok? Não é a mesma coisa que a gente colocou anteriormente. Por isso, numa enumeração de elementos, se eu tenho o terceiro ligado ao segundo pela conjunção E, e a gente não vai ter aí, nesse caso, algumas divisões internas dos demais elementos, tranquilamente, você já sabe, não deve colocar a vírgula antes do E. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, olha só o que as alternativas colocaram para a gente. E a gente já parte aqui já para a resposta da questão. Então, olha só, ele falou o seguinte, se for considerado que ele se baseou nas regras de emprego da vírgula adequada à norma padrão, a decisão do editor levou em conta o quê? Simplesmente porque a interpretação de que a ênfase criada pela vírgula antes do E era desnecessária. Aí vem aquela ideia que eu falei para você. Ferrou, cara, para você falar que essa vírgula não pode ser colocada, você falou tanta coisa antes? Sim, justamente porque ele fala sobre a ênfase, sobre a clareza. Vamos então voltar àquilo que a gente tinha colocado anteriormente. Olha só. Aqui eu coloquei, aqui vou limpar aqui direitinho, ó, para você observar todos aqui, ó, tá? ênfase. Aqui eu dou ênfase. Por quê? Sujeitos diferentes. Eu posso dar ênfase. Isso daqui não é ênfase, tá? Ó, essa vírgula aqui ela é obrigatória, tá bom? Beleza. Aqui também eu não vou falar que é ênfase, porque a gente tem dupla vírgula aqui. Essa vírgula não tem nada a ver com o E. E aqui? Aqui é ênfase, porque eu posso tirar. Tá ok? Então, só para você notar, aqui não vai caber ênfase, porque ela tem o mesmo valor, essa conjunção E tem o mesmo valor dessa e dessa aqui também. Tá ok? Por ser elemento interno, a gente não vai colocar vírgula antes do E. Por isso a gente falou todo esse procedimento aqui, quando a gente vai colocar a vírgula antes do E. Tranquilo? Acredito que eu tenha tirado sua dúvida, não é? Vamos acompanhando então para frente, olha só. Questão 8. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho disse o empresário, um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso. Então, o empregado disse o empresário, né? O empresário disse a quem? Então, disse o empresário a quem? Então, ele quer simplesmente onde a gente teria o acento indicativo de crase. Olha, o empresário disse à imprensa especializada. Então, ele disse a alguém. Então, o verbo dizer, ele rege a preposição a e imprensa. Veja que nós temos um artigo a que pode ficar antes de imprensa, correto? Então, o substantivo feminino imprensa admite artigo a. Então, tendo a mais a, nós passamos a ter a crase na letra A. Já a palavra todos não admite artigo a, por isso não vai haver crase. Apenas não admite ser precedido do artigo a, por isso nós não vamos ter crase. Suas duas assessoras, se houvesse artigo, seria o artigo as. Então, para haver a crase, deveria ser assim, ó, no plural, as, e não a. Aqui é apenas uma preposição, não é? E a mesma coisa acontecendo aqui. Há duas de suas secretárias. As duas, no caso, se fosse fazer assim, seria as duas.
teria que ser no plural, tá ok? Por conta disso, cabe somente a alternativa A. Questão 9. Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário do jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega. Mas, além do texto completo, ele resolveu também anexar uma imagem com a capa do jornal. A mensagem enviada tinha, porém, uma concordância que desrespeitava a norma padrão. Essa concordância equivocada está exemplificada em... Nossa, mãe, olha só, toda a historinha colocada aqui, na realidade ele quer o quê? Simplesmente que você marque a alternativa em que haja uma concordância equivocada. Só isso. Vamos lá. Eu mando, quem manda alguma coisa a alguém. Mando-lhe o quê? 2 arquivos alusivos a você, ok? Mando-lhe 2 arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe. Alusivos concordando com arquivos, mencionada concordando com matéria, sem problema. Letra B. Segue os 2 arquivos. Opa, nesse caso, os 2 arquivos seguem. Então, o sujeito do verbo seguir, que é intransitivo, é 2 arquivos. Ele vai concordar com os 2 arquivos aqui, não é? Então, a alternativa B de bola, a gente já viu. Ela é errada. Olha a próxima. Eu envio 2 arquivos atachados, anexados. Eles estão referentes aos itens que mencionei acima, certinho. Veja nos anexos os 2 arquivos sobre matéria mencionada concordando com matéria, tranquilo. Anexo, veja que anexo aí nesse contexto não é adjetivo. Eu anexo, eu anexei, é o verbo anexar no presente indicativo. Eu anexo nessa mensagem 2 arquivos relacionados com a reportagem. Alternativa B a gente confirma então como a errada. Tem que ser seguem os arquivos. Questão 10, bem tranquilinha, fala sobre grafia de palavra. E eu tenho certeza que você não colocou um acento em aspecto, porque é uma paroxítona terminada em O. Você também vai notar que mantém, o verbo mantém, ó, no singular, mantém, é uma oxítona, tá vendo? A palavra oxítona terminada em EM, vai ter acento. Então, no singular, o acento é agudo. No plural, nós temos o acento circunflexo, eles mantêm. Então, a alternativa B de bola é a correta, tá ok? Consciente é uma palavra paroxítona terminada em E, assim como parede, não vai ter acento. Não existe a palavra substantivo, mas substantivo também não vai ter esse acento aí. Ritmo é uma palavra paroxítona terminada em O, assim como coco não tem acento. Por isso a gente já sabe a alternativa B de bola é a correta, tá ok? Bom, a prova ela cobrou aí 10 questões de língua portuguesa, então deu para variar bastante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo do edital, verificar cada questão, o que foi cobrado, se realmente essas questões, mesmo sendo apenas 10, se ela bateu bem os conteúdos previstos no edital. Acompanhe comigo. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, aí nós temos o gabarito, só para você confirmar direitinho, prova realizada no dia 15 de março de 2015, e a gente vai verificar aqui o edital, tá? Beleza, com base no edital, a gente vai verificando aqui essas questões, olha só. A questão 1, ela pede comparação do título, né? Vai falar basicamente da compreensão de textos. Questão 1, então, o conteúdo e a compreensão de textos. Questão 2, vai perguntar a respeito daquela compreensão literal, né? A interpretação localizada sobre a qual nós falamos. E a gente vai ter aqui ó, duas questões já de compreensão de textos. A próxima foi basicamente de quê? O emprego do pronome, né? O pronome lo, o aí, né? Com lo, vai ser o objeto direto e o lhe vai ser o objeto indireto. E basicamente vai ser em cima da regência do verbo informar. Então a gente tem 2 conteúdos aí. A questão 3, a regência verbal, tá lá porque eu resgatei por ter concordância verbal e nominal, que é o conteúdo lá. E o emprego do pronome, tá bom? Questão 4, trabalhou conectivos, concorda comigo? Trabalhou conectivos, então nós temos lá tanto construção frasal quanto emprego de conectores. Essa reconstrução frasal, ok? Então é bom a gente observar isso, como ela cobra, né? Aqui nós temos a identificação de classe de palavras, a questão 5, e ela cobrou lá como emprego das classes de palavras. Mas, logicamente, para você saber o emprego, você tem que também saber identificar, não é? E na questão 6, trabalhou em cima dos verbos. Novamente, a gente tem aí as classes de palavras, aí sim, cobrou emprego das classes de palavras. Questão 7, cobrou aí a pontuação antes do E, não foi?
Ok, então lá, questão 7, pontuação. Questão 8, trabalhou em cima da crase, acento indicativo de crase. Está lá. Questão 9, trabalhou em cima da concordância, pediu a concordância equivocada, então eu coloquei concordância nominal e verbal, tá bom? E a concordância, na realidade, foi a concordância verbal o problema, mas a gente teve que analisar a concordância nominal, né? E a questão 10 baseou aí na questão da ortografia, ok? Que basicamente já trabalhou em cima da acentuação gráfica, não é? E a gente tem agora aí o edital, eu marquei para você em azul tudo que foi cobrado. Basicamente não cobrou forma de tratamento e colocação pronominal. Se o pronome átomo está antes ou depois do verbo, por exemplo, isso aí não foi cobrado. Forma de tratamento também não foi cobrado. Mas veja só, a banca ela contemplou muitos conteúdos previstos no edital, né? Apenas com 10 questões ela contemplou muita coisa. Então ela foi bem abrangente e isso é uma forma da gente anotar, opa, o que eu tenho que dar prioridade no meu estudo? Então, para essa prova do Banco do Brasil, Banca Sesgan Rio, veja só que ela costuma contemplar o edital de forma global, pegando todo o conteúdo de língua portuguesa, ok? Sem você também ficar naquela coisa de ter que aprofundar demais cada conteúdo. Não. Você viu a forma como a banca cobrou. Tranquilo? Meus amigos, espero ter ajudado vocês com essa resolução da prova, de forma que você possa entender o que basicamente a Banca Sesgan Rio vem cobrando. Tá legal? Se vocês de repente quiserem acessar os meus cursos no Estratégia Concurso, é uma coisa bem simples, é só digitar estrategiaconcurso.com.br, tem lá uma aba de cursos para professores, você clica lá em curso para professores, procura o meu nome ali e você vai ver uma listagem com os meus principais cursos. Acredito que vai ajudar bastante se você for realizar os concursos da Banca Sesgan Rio e também concurso para o Banco do Brasil. Tá ok? Um grande abraço, foi um excelente momento a gente ter aqui de contato. Se você gostou desse nosso contato aqui, vá lá e dê uma ajuda a gente clicando no gostei, tá ok? Nosso canal do YouTube. Se você quiser se inscrever para receber também algumas dicas diárias, algumas provas comentadas, vai sempre se lembrar direitinho, é só se inscrever também no nosso canal. Um grande abraço a vocês, tudo de bom, até mais.